E aí, galera do YouTube, tudo bem? Aqui é Rafael Castro, terapeuta do espaço Célula Mater, e hoje eu vim responder uma pergunta bem interessante. Mediunidade sem religião é possível? Então, esse vídeo, na verdade, ele é uma continuidade de um outro vídeo que eu falo sobre a necessidade de desenvolver a mediunidade. Quando a gente fala sem religião, sem vínculo religioso, a gente não está falando que tudo que a pessoa aprendeu das suas religiões não serve para nada, que não será utilizado. Muito pelo contrário, quando você fala sem religião, é sem a obrigatoriedade da pessoa estar vinculada com a religião para desenvolver a mediunidade. Por exemplo, a gente trabalha aqui com uma prática que não tem vínculo religioso, que é a apometria. Na apometria, por exemplo, se a pessoa, o apômetra, foi muito católico e aí ela aprendeu várias orações, né, vários nomes de santos, a finalidade de cada santo e tudo mais. E aí agora ela tem uma visão energética, ele tem uma visão mais espiritualista. E aí ele está lá no trabalho de apometria e ele decide então usar dos conhecimentos sobre o catolicismo dentro daquela sessão de apometria. Então ele vai lá e chama a egrégora de Maria, chama a egrégora de São Miguel Arcanjo ou de qualquer outro santo diferente, específico, que ele tem ali maior afinidade, maior conhecimento sobre o funcionamento daquele portal, daquela egrégora. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre egregores, sobre portais, sobre essas definições aí referentes a esse dicionário, esse glossário energético espiritual. Mas enfim, voltando aqui, então a pessoa ela pode usar sim, né, esses acessos a esses portais, a esses egrégoros, para auxiliar ali no tratamento dentro de uma sessão de apometria. Por isso que quando a gente fala sem religião, sem vínculo religioso, não quer dizer que a gente não vai usar elementos da religião. A gente não vai acionar e usufruir daquilo que já está pronto, porque existe sim, né, dentro da religião todo um arcabouço energético espiritual que vem sendo construído, mantido e alimentado por anos, séculos, milênios, como por exemplo a egrégora católica, né, muito forte, talvez é uma das egrégoras mais fortes no mundo, é a egrégora católica, porque tem o quê? Milhões, né, milhões de seguidores que foram cultivando isso e construindo isso ao longo de séculos. Então, quando a gente fala sem vínculo religioso, é que não tem essa obrigatoriedade de estar na religião, né? Então, aqui a gente é um grupo em que as pessoas se associam. Quando a gente fala que é sem vínculo religioso, às vezes a pessoa ela vai pensar na questão individual. Fala assim, não, então, se é sem religião, então é sem grupo, é a pessoa sozinha desenvolvendo ali a sua mediunidade sozinha. A gente tem alguns exemplos disso, como por exemplo os benzedores, os rezadores. Isso é muito comum aqui, onde que eu moro, na minha cidade natal, cidade de Goiás. No interior aqui de Goiás é muito comum os benzedores, os rezadores que trabalham sozinho. Então a pessoa vai lá, benze, reza sozinho, e ali ele tem um amparo, ali ele acessa um egrégor que às vezes tem a ver com o catolicismo, com a Umbanda, talvez às vezes com o Candomblé. Então ele consegue sozinho ali, sem um vínculo religioso, mas acessando algumas egrégoras vinculadas a religiões, fazer um trabalho espiritual, né, desenvolver a sua mediunidade e auxiliar as pessoas. Isso é apenas um exemplo que é praticado aí faz muito tempo. E quando a gente pensa nessa questão do desenvolvimento mediúnico sem vínculo religioso, a gente tem que pensar na questão de que não é só porque é sem vínculo religioso que a pessoa tem que estar sozinha. Ela pode estar sozinha desenvolvendo a sua religião, a sua mediunidade, mas
ela pode sim desenvolver a mediunidade sem vínculo religioso, estando também em grupo. Por exemplo, aqui no espaço, onde que a gente tem a prática da apometria. Então aqui a gente consegue reunir várias pessoas de vários estados, passaram por várias religiões, né? Inclusive teve gente que já passou por religiões bem diferentes, que fazem apometria com a gente. E juntar todas essas pessoas dentro de um trabalho de desenvolvimento espiritual e de prática espiritual, que é a apometria. Essas pessoas, elas vão usar sim o arcabouço, né, de todo o conhecimento, de tudo aquilo que elas aprenderam e que elas já têm, de certa maneira, uma afinidade para, né, utilizar na hora ali das sessões de apometria. Então, por mais que seja sem vínculo religioso, a gente pode usar sim as coisas, né, referentes às religiões que a gente já teve a experiência. E quando a gente fala esse grupo para o desenvolvimento mediúnico sem vínculo religioso, a gente está falando que existe um formato, existe sim uma organização, mas ela é bem menos rígida, ela é bem mais flexível, e que aonde a pessoa que desenvolve ali, a pessoa, o médium que faz parte desse grupo sem vínculo religioso, ele vai ter maior autonomia e maior liberdade de trabalhar, de desenvolver a sua mediunidade de uma forma mais livre, mais independente e mais espontânea, sem seguir algumas regras que são colocadas em algumas religiões que trabalham a mediunidade. Então, quando a gente fala de mediunidade sem religião, a gente está falando sim, a pessoa pode fazer isso sozinho, mas aí a gente, né, o sozinho, ele é de certa maneira limitado, né? E eu dei o exemplo também dos benzedores, né, que são um dos exemplos, vamos dizer assim, clássicos, que vieram vários anos antes da gente, que está aí, e também nessa questão do grupo, que aqui a gente faz no espaço com a apometria. Então, esses dois exemplos mostram pra gente que é possível sim a gente desenvolver, né, e vivenciar a mediunidade sem vínculo religioso. Como eu disse, sem vínculo religioso não quer dizer que a gente não vai usar toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento adquirido nas religiões que já passamos. Pode ser que daqui a um tempo, eu falo isso para quem é do Brasil, né, que a gente ainda tem muito forte essa questão da cultura, né, a religião fazendo parte da nossa cultura. Mas daqui a um tempo talvez vai ter pessoas que já nasçam, que já não são batizadas, que já não têm uma cultura, uma vivência religiosa. E aí essas pessoas já vão viver a espiritualidade sem vínculo religioso. Mas quando eu falo de desenvolver, de vivenciar a mediunidade, que é uma das maiores expressões da espiritualidade, sem vínculo religioso, eu posso te dar esses dois exemplos que eu comentei aqui no vídeo. São dois exemplos concretos. Eu já fui benzedor, então eu já vivenciei isso, e também eu sou aqui um dos coordenadores do grupo de apometria do Espaço Célula Mater, inclusive sou professor do curso de apometria. Então eu tenho a noção dessas duas possibilidades de você vivenciar a mediunidade sem vínculo religioso. Então é possível sim vivenciar a mediunidade sem vínculo religioso. E você, eu não sei qual é a sua religião, qual é a sua ideia sobre isso, qual é a sua perspectiva, mas deixa aqui nos comentários para eu saber, e coloque sempre suas dúvidas, suas questões, pode descrever seus casos. Eu adoro ler essa questão dos casos. Escreve a sua situação ou de alguém que você conheça, que eu tentarei aí trazer conhecimento e informação sobre as questões que vocês comentarem aqui nos comentários. E não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar aí com quem você acha que tem interesse nesse vídeo, e também não esquece de se inscrever no canal para receber aí os nossos vídeos sempre que a gente lançar, e de você acompanhar e dar uma força para esse nosso trabalho de levar conhecimento e informação sobre essa espiritualidade da nova era, essa espiritualidade sem vínculo religioso.
Então, até a próxima. Forte abraço.